Deus. Mais ou menos 8 vezes. A primeira vez no primeiro versículo, depois nós temos o próprio Pai falando aí no versículo 11. Depois nós temos no capítulo 9, versículo 7, também, depois os demônios que estavam sendo expulsos falavam que ele era filho de Deus. E nós temos também capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 7, o próprio Pedro falando no capítulo 12, versículo 6, capítulo 14, versículos 61 e 62. E depois nós temos o centurião, ali falando que verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então, confirmando essa questão de ser filho de Deus. Então, é realmente algo que pode ser maravilhoso para as nossas vidas. Então, esse Jesus, este Evangelho, este homem ao qual nós estamos falando, ele é o Filho do nosso Deus. Então, toda a história vai se desenvolver ao redor disso. Então, nós podemos ver aí que o intuito de Marcos é falar de Jesus, é falar de sua obra, é falar das suas ações, de tudo que ele tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o tema, Jesus Cristo, Filho de Deus. O segundo versículo, que é o tema de hoje, até o versículo 8, que nós pretendemos falar. Versículo 2 está escrito assim: como está escrito nos profetas, em algumas versões vai dizer, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Quando nós vamos pesquisar e vamos estudar nos profetas, Isaías não diz tudo isso. Então, o escritor, João Marcos, se utiliza do princípio do hebraísmo, que ele valoriza o profeta mais conhecido. Aqui nós temos duas profecias. Aqui nós temos uma primeira profecia de Isaías e nós temos uma profecia de Malaquias. Então, essa primeira parte, eis que eu envio o meu mensageiro ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti, é Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Então, ele vai em Malaquias e cita esta mensagem. E o restante do versículo, que é, o qual preparará o teu caminho diante de ti, também a voz do que clama no deserto, melhor dizendo. Essa voz que clama no deserto, que é o versículo 3, está em Isaías capítulo 4, versículo 3. Então, nós temos aí a voz do que clama no deserto. E nós temos a primeira mensagem nossa que nós colocamos aí hoje. João Batista não fazia parte da elite do judaísmo, mas ele tinha a verdadeira mensagem de Deus. Ele não estava no templo pregando. A sua igreja era lá no deserto, não era em Jerusalém. O seu púlpito não era os altares lá de dentro do templo, mas o seu púlpito era o Rio Jordão, onde ele ministrava a palavra, onde ele anunciava a palavra. Louvado seja o nome do Senhor.
Os religiosos estavam manipulando e monopolizando os discursos. Deus só poderia falar com o povo se usasse o sacerdote, se usasse aqueles que estavam na frente lá, os fariseus, os saduceus. Deus não poderia falar por uma pessoa comum. Deus não podia falar por outras pessoas. É bem verdade que Deus escolheu o sacerdote para manifestar, para poder ser aquele que fosse usado para poder anunciar a palavra. Mas o povo se perde, o povo entra no legalismo, o povo se afasta de Deus. Então nós temos dificuldade quanto a isso, quanto alguém que está no cargo que seja temente, sensível à voz de Deus. Então eu escrevi, temos que ter o cuidado para não perder o temor e o discernimento, e, como consequência, perder a capacidade de ouvir a voz de Deus. Então, ele é a voz do que clama no deserto. E a sua mensagem, endireitai as veredas do Senhor. Então, a mensagem dele é uma mensagem que vai direto no âmago da necessidade do povo. O povo estava afastado de Deus. Nós temos o período interbíblico. O que significa isso? Da última mensagem que nós lemos agora de Malaquias, e eu li capítulo 3, mas nós também temos o capítulo 4, versículos 5 e 6 de Malaquias, que diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, observe que aqui Deus está dizendo, em continuidade ao capítulo 3, que vai enviar alguém, e esse alguém é o profeta Elias. Não existe reencarnação. Se nós formos ver no livro de Lucas, o Lucas ele vai tratar desse assunto. Ele vai dizer que Elias veio no poder. Pregação de João Batista no capítulo 3. Ele vai falando a partir do versículo 4, que está escrito no livro de Isaías, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Então, o João, ele era responsável para trazer este anúncio, para dizer como foi lido aqui, já esta noite, no capítulo 3 de Mateus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, João Batista é um homem desprezado por muitos. Se nós formos para a literatura pagã, que não é os livros evangélicos, tirando os livros evangélicos, da época que João Batista estava na terra e Jesus, tem mais citações, segundo os comentaristas, a respeito de João Batista, fora da Bíblia, do que o próprio Jesus. Então, João Batista é aquele que toda a nação estava aguardando, como essa última profecia de Malaquias, que Deus ia enviar primeiro Elias, para depois trazer o juízo, condenação, maldição sobre aqueles que não quisessem
na questão de se converterem, de voltar-se para Deus. Então, Malaquias anuncia e o pessoal fica aguardando. O que está acontecendo? Final do Império Persa, no ano 425, mais ou menos. Sai Neemias para reedificar os muros. E a história continua. Alexandre o Grande surge nesse período interbíblico, onde não há mais profecia, onde não há mais palavra. Diz que esse período interbíblico durou aproximadamente 400 anos. O Império Persa cai, o Império de Alexandre o Grande surge, o Império do Alexandre o Grande cai, passa um período ali com seus generais, e logo depois, no ano 65, vem o Império Romano e domina a Palestina e o mundo da época, sendo assim o sexto e último reino dos homens, inclusive com influência até hoje. Profeticamente, o anticristo virá do reino, do sexto reino, que era o sexto dos romanos, embora na questão de governo, de economia, de política, de um Estado, eles perderam, já foi dissolvido, mas em termos religiosos ainda persevera essa influência de Roma. Na verdade, nós temos o Vaticano ali em Roma, que continua influenciando o mundo na questão religiosa. Quem é esse João Batista? Será que é tão importante assim? Dos 4 evangelhos, eu falei para os irmãos que 2 não vão citar a questão de Maria recebendo ali a visita do anjo. Tanto Marcos quanto João, eles vão direto, eles não falam de genealogia, né? Então eles não vão trabalhar esse nascimento de Jesus, como está escrito no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Mas os 4 evangelhos falam do ministério de João Batista. Nós vamos ver alguns falando até do anúncio, no caso de Lucas, anunciando a vinda de João Batista, que é esta voz que clama no deserto. Então nós vemos aí o nascimento de Jesus não é relatado aí nos 4 evangelhos, só em 2. Mas o nascimento de João Batista vai ter em mais evangelhos aí. Marcos começa seu evangelho discorrendo sobre a importância desse João Batista, né? Ele já inicia aí, esta voz que clama do deserto, esta profecia de Isaías, esta profecia dos profetas, se cumpre aonde? O próximo versículo já vai falar, apareceu João batizando, já vai falar direto do ministério de João aí, já no Rio Jordão, no deserto da Judéia, ministrando a palavra do Senhor. A gente pode pensar, se a gente for pela forma que era chamado o levita para trabalhar, possivelmente com 30 anos. A diferença de idade de João Batista para Jesus é apenas 6 meses. Mas é possível que João tenha ministrado a palavra dele um pouco antes de 30 anos. Mas vamos ficar com 6 meses? Eu acho que seria suficiente 6 meses falando que Jesus viria, anunciando o Senhor Jesus, anunciando aquele que era o desejado das nações. Então João Batista, ele prega sobre essa questão de Jesus diferente dos outros profetas.
Enquanto os outros profetas falavam de um futuro distante, como o próprio Daniel, Isaías e outros falaram acerca do Messias, apontando para um futuro. João Batista fala do agora, do presente. O reino de Deus chegará. Não, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre nós. É chegado o reino de Deus. Ele está falando de uma coisa que está prestes a acontecer nos seus dias. João Batista vê Jesus. João Batista reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus, porque o próprio Deus falou para ele: quando você vê um sinal, que é a pomba descendo sobre alguém no batismo, este é o Messias. Então ele batizava 1, 2, 3, ia batizando e aguardando o sinal até que esse dia chegou. Tanto que no momento que ele diz essa frase, 2 dos seus discípulos vão ser discípulos de Jesus. A partir daquele dia, daquela hora, eles começam a seguir ao Senhor Jesus, diz a palavra de Deus. Então essa mensagem dele era uma mensagem urgente, era uma mensagem para agora. Se arrependam, pois o reino de Deus está perto, está agora chegando a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Todo o Evangelho, ou melhor dizendo, todo o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Jesus. Até os impérios. Quando o Império Persa libera Neemias, antes Zorobabel, para a reconstrução do templo, quando os sacerdotes, Esdras, vai lá e começa a ministrar a palavra, diz que Esdras ministrava horas e o povo de pé, ouvindo a palavra de Deus. Então, tudo isso era uma preparação religiosa. Todos os utensílios do templo foram devolvidos, que Nabucodonosor trouxe. Os persas mandaram de volta, e eles puderam colocar novamente dentro do templo, reconstruíram as portas, os muros, tudo isso era uma preparação. Se a gente for observar o Império de Alexandre o Grande, ele traz a questão da cultura grega, helenista, e traz a linguagem grega para todo o seu império. Faz com que as pessoas falem uma língua só e consigam se entender. Muita gente conseguia entender o grego. Inclusive, quando Roma assume o império, eles não conseguem trocar a língua grega pela língua latina, porque os romanos falam a língua latina. Então, a gente não podia falar essa língua, seria talvez um pouco difícil de levar para formar uma língua só, como hoje o inglês é. Muitos países, muitas pessoas hoje viajam para outros países e quem domina o inglês consegue se comunicar em quase todos os países do mundo. Então, assim era o grego. O grego se tornou tão forte, a cultura helenista tão forte, que o Império Romano não tirou. Permaneceu a língua grega, permaneceu a cultura helenista, e eles juntaram, fizeram uma espécie de junção aí. O que o Império Romano também contribuiu? O Império Romano contribuiu com estradas, com a paz romana, trouxe segurança na navegação nos oceanos, aqui próximo ali, né, no mar Mediterrâneo, próximo ali à Palestina e a Europa, a África. Então, ele manteve a paz naquele mundo conhecido. Houve estradas, possibilidade do Evangelho poder depois ser usado por Paulo, por Silas, por Barnabé, por Pedro, e por próprio João
Marcos, que levaram o evangelho. E se você observar a primeira, a segunda e a terceira viagem de Paulo, ela foi facilitada por causa dessa segurança. Antes era mais complicado andar pelo mundo, mas você vê a quantidade de países que o Paulo pregou, somente essa questão aí de ter uma língua só, essa facilidade. Então Deus preparou o mundo durante o Velho Testamento todo para chegar a Jesus, o Salvador, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Além desta mensagem de arrependimento, João Batista ele traz a questão a mensagem que ele traz lá no livro de Mateus, que nós lemos, no capítulo 3, ele traz algumas coisas interessantes para a gente averiguar na questão da mensagem dele. Ele fala aí no versículo, falando com os fariseus, né? Versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Não presumais que de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E ainda a igreja, os gentios, a Bíblia diz que eles são filhos de Abraão pela fé. Então Deus pode fazer filhos até das pedras, diz o João Batista. Então vocês precisam mudar, precisam se arrepender, precisam se voltar para Deus, precisam deixar esse legalismo da religião, né, para que possam estar aí diante do Senhor. E aí ele diz aí duas figuras, uma está em Isaías capítulo 6, João fala sobre o machado posto à raiz da árvore. Não é mais cortar os ramos da árvore. Agora, João está dizendo, o machado já está na raiz. Significa que vai tombar a árvore. Significa que está chegando a hora do juízo de Deus para aqueles que não ouvirem a palavra de arrependimento. O versículo 10 fala, né? Está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e jogada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. João Batista estava dizendo, venham e passem por um ritual de limpeza, de purificação. Esse ritual, ele era exigido daqueles que eram gentios e quisessem abraçar a fé judaica. Eles tinham que professar a fé em Deus, né? Professar a fé na lei, né? Ali no judaísmo. Eles tinham que ser batizados e tinham que passar pela circuncisão para ser considerado prosélito, alguém que abraçou a fé dos judeus. Agora vem João Batista e fala assim, todos venham se batizar, arrependei-vos, confessai os vossos pecados, se arrependam, mudam de vida, produzam fruto dignos de pessoas que se dizem arrependidas, que creem no Evangelho, que creem em Deus. Mude a sua atitude. Vem agora praticar a palavra de Deus em essência, e não apenas falar da palavra. Até na doutrina anterior eu falei sobre isso. O Evangelho não está na questão de decorar
ou de aprender só as letras do Evangelho, mas também de viver o Evangelho, praticar o Evangelho. Não adianta de nada. O próprio Paulo vai dizer que nós estamos crendo em vão, quando a gente acredita, mas a gente não pratica. Irmãos, o próprio diabo, diz a Bíblia, ele crê que estremece. Ele sabe que é verdade, sabe que esta palavra é a palavra de Deus. Ele acredita tanto que estremece, mas ele, não é aquele que obedece. Então, todos aqueles que ouvem o Evangelho e não praticam o Evangelho serão, segundo ele, já estão condenados. Vão ser condenados. Deus está dizendo, eu vou enviar o meu anjo antes de mandar este Messias, esse prometido das nações, antes que chegue o dia do Senhor, que vai ser chamado de pleroma, vai ser chamado de últimos dias, ou melhor, plenitude do tempo. A plenitude do tempo é quando Deus envia o seu Filho Jesus à terra, e ele se torna homem, pisa nessa terra. Essa é a plenitude do tempo, quando o Senhor Jesus encarna e anuncia a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que João faz aqui no livro de Marcos? Apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Os fariseus diziam, nós somos filhos de Abraão, nós não precisamos passar por ritual de batismo, não. Mas todo o povo, diz a Bíblia, versículo 5, toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, o que significa esse batismo? Há várias coisas para a gente falar. No original, essa palavra batismo significa afundar, mergulhar ou submergir. Alguns comentaristas vão identificar essa prática com a prática dos essênios, e até identifica o próprio João Batista com os essênios, ou influenciado pelo essênios, que era um grupo de pessoas que não estavam satisfeitos como o culto era feito em Jerusalém, da maneira que os sacerdotes tinham se corrompido, da maneira que eles estavam distantes de Deus. Há quem diga, e recentemente foram encontrados alguns manuscritos, fragmentos de manuscrito, ali nas cavernas de Quimã, no Mar Morto, aquelas cavernas ali próximo, do Velho Testamento. Então, esta comunidade, elas preservavam a cópia do manuscrito. As escavações mostram mesas enormes, onde eles colocavam o couro e copiavam a palavra do Senhor. Foi encontrado, irmãos, nesses manuscritos, livro completo de Isaías, rolo de livro completo de Isaías, conforme nós encontramos hoje na maioria das Bíblias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses essênios, eles tinham uma cultura diferente, eles tinham um comportamento diferente, eles tinham tanques para lavagem, para o batismo, para essa constante limpeza do seu corpo, como um ritual de limpeza, de purificação. Amém? Então, parece, provavelmente, que João Batista possa ter sido influenciado por essa cultura desses essênios. Esse
João Batista também, ele lembra, através desse ritual, algumas coisas que já aconteceram no Velho Testamento. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, diz que Deus criou o povo, né? E vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pedro vai falar sobre isso também. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falando que Deus escolheu um povo, que Deus deseja que esse povo seja separado do mundo, separado das contaminações mundanas. Quantas vezes os pastores, as mensagens têm falado isso? Às vezes a igreja está muito parecida com o mundo. Parece que não tem diferença entre as pessoas da igreja, entre o comportamento dos crentes e o comportamento de alguém que não tem Deus. Parece que os casamentos estão igual, que a maneira de criar os filhos é igual, que a maneira de se relacionar é igual, de comprar e vender. Mas o Evangelho é poderoso para transformar as pessoas em pessoas ideais, pessoas segundo o padrão de Deus, pessoas que por meio da presença do Espírito Santo, conforme estudamos aqui o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito, é o Espírito Santo que vai forjando o caráter do crente até ficar parecido com Cristo. Esta é a vontade de Deus, que nós sejamos parecidos com o seu Filho amado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os israelitas estavam desobedientes, o próprio Jesus vai falar, por que vocês tudo diz corbã? Por que vocês ficam utilizando essa expressão, dizendo que é para Deus, para justificar não ajudar os pais na velhice? Mais ou menos isso. Corbã é quando eles não queriam dividir com o pai alguma herança. E eles retinham aquilo que eles deviam ajudar os seus pais. E Jesus fala, por causa do mandamento de vocês estão anulando a palavra de Deus, que é ser obediente aos pais, que é um princípio dos seus anos serem multiplicados, né? Então, os gentios precisavam passar pelo batismo. Agora, João Batista vem falar para o povo de Deus, vocês também precisam. Por que aqueles que eram gentios passavam? Porque o judeu acreditava que eles eram impuros. E se eles quisessem fazer parte do povo de Deus, eles tinham que se limpar. E o batismo era um ritual de limpeza. Agora, João Batista está chamando todos para o batismo. A mensagem está implícita. Vocês desviaram. O coração de vocês está longe. O pensamento de vocês está longe de mim. Será que isso não está acontecendo nos dias de hoje? Será que a gente não vem para a casa do Senhor e deixamos a nossa mente ficar vairando? Será que quando nós estamos na casa do Senhor, o nosso coração não está nas coisas do mundo, no desejo, no pecado, que muitos praticam logo ao sair do templo? Mas a mensagem de João Batista continua válida ainda hoje. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está chegando. Eu escrevi, mas não coloquei ainda nas redes sociais. Para Paulo, as ações da circuncisão e do batismo, ela se confunde, na verdade, elas cumprem o mesmo propósito. A circuncisão é uma maneira de cortar
o prepúcio da carne, cortar na carne, né? E cortar de verdade, porque a circuncisão era uma simbologia do próprio Cristo, que foi morto na cruz do Calvário. Jesus foi cortado verdadeiramente. Jesus derramou o seu sangue verdadeiramente. Jesus foi cortado do mundo, para que depois houvesse a salvação para mim e para você. Então, para Paulo, o batismo e a circuncisão devem ser entendidas como simultâneas. Qual é esse sentido? O ritual de purificação dessa antiga aliança, porque a circuncisão era, você pertence ao povo de Deus. Era uma identificação com o povo de Deus, né? Então, ela é identificada também com esse ritual do Novo Testamento, do batismo. O que o batismo faz, a circuncisão fazia. Como é isso, pastor? Depois nós vamos ver nas cartas de Paulo. O batismo foi dado no lugar da circuncisão. O batismo foi colocado como exigência no mesmo lugar em que a circuncisão era feita. Então, ao ser batizado, o cristão vivencia aquilo que é equivalente à purificação da circuncisão. A circuncisão é um símbolo desta aliança de Abraão, prometida a Abraão. Abraão foi circuncidado junto com seu filho no mesmo dia, Isaque. Eles foram circuncidados, né? Mesmo dia, diz a palavra do Senhor, como sinal de aliança. Então, se tornou uma forma de identificação do povo israelita com Deus, sua separação para ser um relacionamento exclusivo com Ele. Todos aqueles que observassem a circuncisão iriam se beneficiar das promessas de Abraão. Tanto que o gentio que quisesse participar da Páscoa, participar dos rituais, do culto, eles tinham que passar pela circuncisão, tinham que aceitar ser submetido à circuncisão. Da mesma forma, por apóstolo Paulo, o batismo cristão tem esse mesmo objetivo, pois ele identifica os seguidores de Cristo. Quem é seguidor de Cristo desce às águas do batismo, porque o primeiro porque o próprio Jesus, mesmo sem pecado, se submete ao batismo. E nós também entramos nas águas batismais. E diz a questão do morto, quando a gente é batizado, quando entra nas águas, simboliza a morte do homem, do velho homem, assim como Cristo morreu. E quando o pastor, o ministrante, levanta a pessoa do batismo, por imersão, que é o batismo que a igreja nossa pratica, quando a pessoa levanta, ela simboliza o próprio Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a importância desse batismo não era simplesmente uma pregação vazia, uma pregação sem motivo, e jogar a pessoa dentro da água. Não. Ela tinha um simbolismo de aliança com Deus, de preservação da maldição do Senhor. Então, nós devemos ouvir, só há duas ordenanças. A primeira, que Jesus deu, a primeira é batismo, e a segunda é a ceia do Senhor. Então, se submeter ao batismo, todo aquele que segue a Cristo deve fazer. Tomar a ceia, participar da ceia do Senhor, todos aqueles que amam a Deus devem também participar. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 13, até o 13, vai, nas palavras de Paulo, explicar tudo isso que a gente tentou explicar aqui, né? Então, aqueles que creem em Jesus
que Jesus foi enviado por Deus e se submetem às exigências do Evangelho, recebem comunhão com Deus e o perdão dos seus pecados. Ou recebe o perdão dos seus pecados e comunhão com Deus. Versículo 11, vamos começar a leitura do capítulo 2 de Colossenses. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne. Todos nós estamos circuncidados, não mais cortando a carne, o prepúcio, mas pela circuncisão de Cristo. Que circuncisão é essa? Continua a palavra, versículo 12. Sepultados com ele no seu batismo. Quando nós batizamos, nós somos sepultados com Cristo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Esse é o significado do batismo. Todos devem passar pelo batismo. Todos os nossos filhos devem ser orientados a aceitar esta fé, a entender esse sentido do batismo. Nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 5, falando que o batismo dos israelitas lá em Moisés, quando eles passam do Egito, ali no deserto, quando eles passam para o outro lado do mar vermelho, atravessando a pé enxuto e a destruição dos inimigos, esse também é considerado um batismo. Fostes batizados, né? Ora, irmãos, não quero que sejam ignorantes, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram uma mesma comida espiritual, beberam todos uma mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Era uma simbologia do que depois Jesus veio ministrar, do próprio Cristo na terra. Não foi Moisés que deu o verdadeiro pão, disse Jesus. O verdadeiro pão é aquele que é descido do céu, Jesus Cristo. O pão que não dá a vida física apenas, mas ele dá a vida eterna, a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo está assemelhando aí, né, este batismo de Moisés pela passagem do mar vermelho, levando para o batismo em Cristo Jesus. O versículo, agora, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21. Há um castigo para quem não obedece. Lá no deserto, quem não obedeceu ficou prostrado no deserto. Mas todos aqueles que obedeceram atravessaram para Canaã. Da mesma forma, os crentes de hoje que estão vivendo o Evangelho, que são obedientes à palavra, que guardam a palavra, vão ser vitoriosos, não vão ficar prostrados no meio do deserto, mas vão entrar na Canaã celestial, na Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21, vai usar a figura do dilúvio. Olha só, os quais no outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus dá uma oportunidade, dá duas, Deus aguarda. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, que nenhum seja perdido, mas a escolha também passa
por aqueles desejos de ser obediente, de cumprir com a palavra, de guardar a palavra, de ouvir a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, período de 100 anos, esperando, e o povo não quis saber de Deus. Só foi salvo poucas pessoas, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. Aqui está escrito a palavra batismo. Não do despojamento da imundícia da carne, que é a circuncisão, né? Mas da indignação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Quando saímos do batismo, estamos nessa semelhança da ressurreição de Cristo, crendo que assim como Deus ressuscitou a Jesus, naquele dia também vai ressuscitar aqueles que dormiram no Senhor. Se eu e você, que cremos em Deus, morrermos, um dia a corneta será tocada, a última trombeta será tocada, nós ressuscitaremos, seremos transformados, ouviremos a sua voz, o alarido, a voz do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão, juntamente com os mortos ressuscitados, transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Outra mensagem que eu mandei hoje, eu coloquei assim: a preparação do caminho do Senhor, que é a mensagem que o João Batista tinha. O que é essa preparação? Preparai o caminho do Senhor. O que é essa preparação? A preparação do caminho do Senhor passa diretamente pela conversão. A pessoa tem que mudar de rota, mudar de rumo. Somente aqueles que estão dispostos a serem transformados podem reconhecer o seu estado espiritual e a sua total dependência de Deus. Sem essa atitude, ninguém pode entender a mensagem do Evangelho, pois depende de arrependimento e confissão. Se não arrepender, se não confessar os pecados, não entenderam a mensagem do Evangelho. A Bíblia não faz sentido. Deus não faz sentido. Jesus morrer na cruz do Calvário não significa nada para ele. Vão receber a maldição de não crer em Deus. Irmãos, é muito sério. Porque agora a bênção é muito maior. Quem vive na nova aliança é mais privilegiado do que os que viveram na antiga aliança. Jesus, quando está falando sobre João Batista, porque os escribas e fariseus mandam pessoas para o Jordão, não para serem batizados, mas para poder especular. Quem é você? Você é Elias? Ele diz, não. Você é um profeta? Ele diz, não. Você é o Cristo? Não. Então quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Se eles que são estudantes da Bíblia tivessem conectado com as profecias, entenderia que ele era o Elias. Mas ele diz que não é. Não tem problema. O próprio Jesus vai dizer. Os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, mas a Bíblia fala, a palavra fala, né? Que era necessário vir Elias primeiro. E Jesus fala assim, realmente é verdade. Precisa vir Elias primeiro. E Elias já veio, mas as pessoas não reconheceram ele. Da mesma forma, vão fazer comigo. Daqui a pouco, o Filho do Homem será entregue nas mãos deles. E eles vão fazer o que eles quiserem. Percebem que a palavra do Evangelho é uma palavra que provoca mudança. Mudança de mente, mudança no coração,
mudança de conduta, mudança de postura, a maneira de se relacionar com Deus, de se relacionar com o próximo. Se eu ouvir a voz de Jesus, se eu ouvir as mensagens de Jesus, eu tenho que ser impactado por essas mensagens. A minha vida tem que ser transformada de uma forma que nunca possa ser feita pela vontade do homem, só a vontade de Deus. Jesus fala, João Batista, o versículo vai dizer que os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. A mensagem de João continua atual para nós. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Capítulo 4, versículo 4 e 5. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E aí continua, né? Então, quem é João Batista? Pelas palavras de Jesus, é Elias. Que Elias? O mesmo Elias que está dizendo em Malaquias capítulo 4. Agora, como eu disse, não tem reencarnação. Lucas vai dizer que ele veio no poder, na virtude de Elias, com autoridade. Então ele foi um grande homem na terra para ministrar a palavra. O próprio Jesus vai dizer isso. Vai dizer que João Batista cumpriu com essas profecias. E vai dizer que João Batista é o maior homem nascido de mulher. Maior profeta. É o homem mais importante da velha aliança. Mas aí há coisas para a gente observar aí. A última mensagem que eu escrevi para hoje diz assim: o poder da mensagem de João Batista estava no fato dela ser cristocêntrica. Era em Jesus. Era no Messias. Ou então, a gente podia dizer messiacêntrica, né? Mas é falando de Cristo. Todo mundo sabe que ele está falando de Jesus. Assim que Jesus entra nas águas batismais, ele diz, é deste que eu vinha falando. As pregações que eu falei até hoje, eu estou falando deste homem, a qual Deus confirma, né, aqui, nesta hora, com a descida do Espírito Santo sobre a sua vida. Jesus afirmou, em Lucas capítulo 7, versículo 28, que qualquer cristão que faz parte do reino de Deus é maior que João. João Batista é o maior homem que já pisou nessa terra. Porém, qualquer um que fizer parte do reino de Deus, que acreditar no Evangelho, é maior do que ele. Como é isso? Estudando, meditando, tentando entender, João faz parte da velha aliança. João é o último que o ministério de profeta se fez presente no mundo. Depois de 400 anos da mensagem de Malaquias, João Batista surge pregando na Judéia, pregando no Jordão, anunciando o reino de Deus, a palavra de arrependimento. Então, nós somos maior do que João Batista, por quê? Porque João Batista fala de algo que ainda não tinha acontecido, embora estava iminente, ainda não tinha acontecido. A semelhança dos outros profetas. Qual é a diferença? É que o futuro, o momento que acontece a profecia para Isaías, são 722 anos aproximadamente, 700 e poucos anos antes de Cristo, que Isaías profetiza. Agora a mensagem de Malaquias, 400 anos antes de se cumprir na vida de João Batista. E agora a palavra de João Batista?
em sequência. Ele está pregando no Jordão, de repente ele vê um homem se aproximando e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é diferente, porém, uma outra diferença está nas palavras de João Batista, que é a continuidade. Primeiro versículo 6 vai dizer a forma que ele andava. João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Nós vamos ter uma palavra falando em 1 Reis ou é 2 Reis? Eu acho que eu não vou encontrar aqui. Falando dessa questão do... Eu não vou encontrar, não. Se eu encontrar, eu falo. 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. E responderam... O rei está perguntando, qual é a semelhança da pessoa que falou com vocês? Aí, eles responderam, era um homem vestido de pelos, ou de pele de cordeiro, de pele de camelo, no caso aqui, vai estar escrito, com um cinto de couro na cintura. E o rei disse, é Elias, o tesbita. Então, o rei associa a forma de se vestir de Elias. Agora a gente sabe que é a mesma forma que João Batista se portava. O comportamento de Elias e de João Batista. A maneira dele se vestir e a maneira de João Batista se vestir eram semelhantes. Então a forma dele se vestir, poder de Deus na vida dele, a palavra de Deus de convencimento. Irmãos, a palavra do texto está dizendo que todos iam ter com ele e se arrependiam dos seus pecados, e ouviam aquela palavra, e se submetiam ao batismo, aceitavam passar pelas águas batismais. A Bíblia diz todos. É claro que a gente pode, em algum momento, entender como uma metáfora, né? Todos, não é só os que moravam lá, mas todos que foram ao deserto, e ouviram a palavra, entenderam o chamado de Deus e se arrependeram e passaram pelas águas batismais. A gente, lendo a profecia de Zacarias, o anúncio também do anjo, do nascimento de João para o pai, Zacarias, dentro do templo, a gente vai ver ali, ele vai falar, ele vai ser um profeta do Deus Altíssimo. Ele vai ser um que não vai beber vinho. Então, esta frase, ela passa pela questão do nazireu. Lucas 1, versículo 15 até o 17, diz assim, porque será grande diante do Senhor, será um grande profeta, e não vai beber vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Os irmãos lembram do episódio de Maria visitando a Isabel? Isabel está grávida de 6 meses. E quando Maria chega e saúda, diz que o menino pula de alegria. O menino está cheio do Espírito Santo. A profecia está dizendo que ele ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. A unção de João Batista é igual à de todos os outros homens no passado, no Velho Testamento, na Velha Aliança. Embora o texto está dizendo que é desde o ventre que ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele é da Velha Aliança. Ele é o maior homem da história. Jesus chama ele de profeta. Ele é aquele que veio cumprir com a palavra de anúncio, mas ele tem a unção do Espírito Santo que vem sobre a pessoa para que a pessoa cumpra com um propósito, cumpra com o seu chamado.
cumpra com o objetivo. Amém? Então, do mesmo jeito que nós já estudamos isso quando estávamos estudando sobre o Espírito Santo. Qual é a diferença hoje? Hoje, o Espírito Santo habita em mim, habita em você, habita naquele que se separa do mundo, que tem comunhão com Deus, que procura evitar o pecado, que quando peca, clama por perdão, se arrepende e muda de situação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai converter muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, todos aqueles que estavam em Jerusalém, na Judéia, se submeteram ao batismo e ficaram aguardando. João está dizendo que o reino de Deus está chegando, que o Messias está chegando a hora. E quem é este homem? Aqueles que estavam presentes na hora do batismo, estavam sendo batizados antes de Jesus chegar, ou que foram batizados depois de Jesus, ficaram sabendo que aquele era o Filho de Deus. Ouviram da boca do João Batista, mas ouviram também Deus selando a palavra do profeta. Imagine você falar e Deus confirmar logo embaixo, logo no mesmo momento. Por isso ele é um dos maiores profetas, ele é o maior, segundo as palavras de Jesus. Amém? Então João Batista é este homem aí, que está ministrando e preparando a palavra, preparando o povo para que o povo esteja disposto. Agora, os 2 últimos versículos, eu acho que já passei do nosso tempo hoje, né? Vamos deixar para frente, amém? Vamos fazer uma oração, vamos nos colocar em pé. Vamos encerrar então aqui no versículo 6. João andava vestido de pelos de camelo, a forma que ele se vestia, a forma que ele se identificava com Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra do Evangelho não seja teórica para você. Que o seu coração se abra para ouvir a voz de Deus. Que você não se perca, ainda que aqueles que ocupam este lugar se corrompam, se vendam. Que aqueles que estão sendo sinceros diante de Deus, todos aqueles que forem sinceros, não vão errar o caminho. Ainda que este púlpito seja usado apenas para falar mentira, o Deus poderoso que escreveu essa história, que fez com que seu filho viesse ao mundo para trazer salvação para mim e para você, você não será confundido. Você será avisado, será entendido. Você vai entender que Deus não está mais na igreja. Porque muitas vezes, nós que estamos aqui, podemos falhar, podemos viver uma vida de aparência, podemos ser semelhantes aos fariseus, aos escribas, aos saduceus, que tinham uma aparência, tinham toda a pompa. O templo permanecia com a cortina, parecia que tinha arca, parecia que a presença de Deus estava lá, mas não tinha mais arca. Desde que Babilônia conquistou, sumiu, desapareceu a arca, ninguém sabe aonde está a arca. Todos os utensílios do templo foram devolvidos, mas a arca possivelmente foi guardada por algum sacerdote, algum grupo, e não se sabe aonde ela está. Atrás da cortina do templo, da época de Jesus, Deus não estava lá, a arca de Deus não estava lá, porque o próprio Deus se fez carne, o próprio Deus estava na terra, mas as pessoas não conseguiram ver. Mas que a graça de Deus esteja na tua vida, esta é a minha oração neste momento.